dia a todos. Bom dia. Muito obrigada pela presença, sejam bem-vindos. Agradecemos a presença dos irmãos encarnados, dos desencarnados que aqui estão. Agradecendo a presença dos espíritos protetores, dos mentores dessa casa. Que nessa manhã possamos abrir nossa mente, nosso coração, para receber os ensinamentos e a palavra de Jesus. Que essas palavras e esses ensinamentos possam chegar até o nosso íntimo, para que possamos verdadeiramente fazer a nossa mudança, essa mudança necessária do crescimento, a nossa mudança necessária para o caminhar em direção de Jesus e do que Ele espera de nós. A nossa conversa hoje vai ser sobre a lei do amor, justiça e caridade, que está no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, no item 3º, da caridade e amor do próximo. É da questão 886 a 889. Nós vamos ter uma conversa, a gente olha o título, são sentimentos que estão em nós. Quando Deus nos criou, Ele colocou ali a nossa sementinha, está no nosso consciente, o amor, a justiça e a caridade. Mas nós não estamos diariamente exercendo essas leis, porque é muito difícil. São leis simples, são leis básicas, mas que no dia a dia é muito difícil a gente estar usando essas leis. Eu vou ler as questões e a gente vai conversando, tá? Caridade e amor ao próximo. A questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Simples, mas não fácil, né? Primeiro que o nosso senso de caridade e de justiça é sempre medido com a nossa régua. Muitas vezes a gente confunde justiça com vingança. E Deus quer para nós, quer de nós, um senso muito maior, muito além do que nós temos hoje. No nosso sentimento de amor, justiça e caridade, nós ainda estamos engatinhando. Somos muito pequenos, estamos ainda no processo do entendimento. A gente ainda precisa muito ler, porque a gente quer entender o que isso significa, mas a gente ainda não entende que está em nós. O amor está em nós, está plantado no nosso coração, no nosso consciente. E a gente exercita muito pouco para que ele venha à tona. Porque na prática é muito difícil. Porque na prática depende de como a gente relaciona com o outro, depende do que a gente está esperando do outro. Porque é muito mais fácil a gente colocar as nossas dificuldades, terceirizar os problemas, do que a gente olhar para nós mesmos e pensar que se eu ver, se eu enxergar de outra forma, que às vezes eu esteja recorrendo no erro, que o problema seja eu, que eu não estou sabendo ser caridoso, que eu não estou sabendo amar, que eu não estou exercendo a caridade na sua proporção. É muito mais fácil a gente apontar, a gente achar que depende do outro, e aí a gente fala, eu não tenho domínio sobre o outro, e a gente vai deixando, e a vida vai passando, e a encarnação vai passando, e a gente vai perdendo a oportunidade de exercer verdadeiramente amor, justiça e caridade. A gente deixa muito o nosso lado humano falar. A gente precisa muito ouvir a Deus. A gente precisa muito tentar entender o que Deus espera de nós. A caridade, todos esses 3 itens, o amor, a justiça e a caridade, eles são tão extensos, têm tantas formas de serem vividos, mostrados, demonstrados, e nós somos muito limitados. Às vezes a gente pensa que caridade é só você ir ajudar materialmente uma pessoa.
E na verdade é muito fácil a gente desfazer, como disse a mensagem inicial, a gente desfazer do que está sobrando para a gente, né? Muitas vezes o que nos sobra é o material. E a gente só doa o que a gente tem. A gente precisa doar amor, a gente precisa ouvir, falar, acolher. E é tão difícil quando a gente não se sente ouvido, acolhido, amado, entendido, porque aí vem o nosso senso de justiça, que a gente se acha injustiçado. Se eu não tenho, se eu não recebo, por que eu vou dar? Então a gente vai distorcendo tudo, né? E vira um ciclo da gente não chegar a entender e não exercitar esse amor. Aí a gente fala sobre indulgência, perdão e benevolência. É tão difícil perdoar, né, gente? E muitas vezes é mais difícil a gente pedir perdão. Primeiro porque a gente não admite que está errado, porque a gente é muito orgulhoso. Às vezes a gente até tem consciência do erro, mas a gente não pede desculpa. A gente é muito orgulhoso e não perdoa. E uma das leis é amai os vossos inimigos. A gente pensa, meu Deus, como? Tem certo ponto, certa situação da vida que é difícil amar até os amigos, né? Como que a gente vai amar os inimigos? E é assim. Mas nesse contexto de amar os vossos inimigos, enquanto a gente não consegue chegar lá, amar os nossos inimigos, vamos perdoar. A gente pode começar pelo perdão. E perdoar não quer dizer que a gente vai precisar necessariamente conviver com aquela pessoa. Que você precisa usar da mesma forma de carinho, de amor, com que você lida com as pessoas que você ama, dos seus amigos. Não, é um processo. Muitas vezes muito difícil. E muitas vezes muito difícil porque uma pessoa que se torna o nosso inimigo, que é uma pessoa que a gente precisa perdoar, é alguém muito próximo da gente. É uma pessoa que não era o nosso inimigo, ele era o nosso amigo, ele é um familiar da gente, que a vida foi nos levando por caminhos e situações que a gente chegou nesse ponto. O perdão não é fácil. Leva muito tempo, leva muitos anos para você perdoar uma pessoa, mas você pode começar a desculpar e ver que foi uma ignorância da parte dela. Então, acho que desculpar uma ofensa é mais fácil do que o perdão. O perdão vem com o tempo. Sim, e é isso. Se você ainda não pode perdoar, comece não desejando o mal para aquela pessoa. Comece tentando ter pensamentos positivos quando você pensa nela, porque é um processo, porque às vezes você pode ter sido ferido de forma muito dura, e esse processo é muito doloroso de perdoar, e às vezes a gente passa uma encarnação e não consegue. Por isso que às vezes a gente reencarna com os nossos inimigos, com as pessoas com quem a gente odiou, com quem a gente não aprendeu a amar. A gente já reencarna com eles aqui, esperando a gente, que são os nossos obsessores, os nossos irmãos que nos acompanham durante toda uma encarnação, porque nós não resolvemos na nossa encarnação passada. Se a gente ficar acumulando, juntando esses desamores, a nossa jornada vai ser muito dura. Nós precisamos tentar resolver os nossos desamores, os nossos desafetos, as nossas dores. Perdoar dói, pedir perdão dói, mas é necessário. Oi, Glória. Também, Mia, a sua fala me fez lembrar também que nos causa doença, né? Você guardar essa mágoa, esse ressentimento, é resultado muitas das vezes de males que começam a nos afetar, não é? Fisicamente, fisicamente. Que você não sabe de onde que veio, mas que tem uma origem, né? Porque nós somos energia, né? É verdade. E às vezes a criatura que você está guardando,
ele já se desvencilhou, porque na mente dele ele não fez nada. Muita gente não tem nem consciência. Ele não tem noção do que ele fez, que te magoou, que te trouxe problema, né, dificuldade, e ele seguiu em frente. Me lembrou também agora uma fala do Roberto Almeida, que ele colocou isso. Uma criatura uma vez ligou para ele, de madrugada, pedindo perdão, e ele não lembrava nem quem era a pessoa. Depois que a pessoa se descreveu, aí falou que o fato tinha ocorrido 1 ano antes. É dizer, ele falou assim, meu Deus, aí ela pegou, ficou aborrecida dele, nem lembrar dela, era ela, e ela guardou a mágoa. Aí quer dizer que nem ele resolveu o problema, porque ele ficou magoado. Mas isso somos nós, né, gente? Imperfeitos. Criança, né? Criança ainda, nós somos muito, a gente está engatinhando. Então essas coisas pequenas e bobas. Muitas vezes as pessoas, a gente se sente magoada, se sente ferida, a outra pessoa nem tem consciência daquilo. Você carrega uma mágoa a vida inteira e aquilo te machuca, te dói, destrói. A gente começa a ser um ser triste. Num mundo que já é tão difícil, mas que também tem coisas boas. A vida não é só tristeza, a vida não são só as pessoas que nos magoam. Não tem só pessoas injustas, não tem só pessoas que não sabem amar, não. Vamos abrir os nossos olhos, a nossa mente enxergar que tem quem ama, que tem quem é justo, tem quem é caridoso. Que nós possamos nos inspirar nessas pessoas, que nós possamos poder conviver mais com elas e aprender. E juntas, ir nessa linha do bem, do amor, da justiça divina. Porque, mais uma vez, a nossa percepção de amor, justiça e caridade ainda é muito distorcida. Porque nós sempre nos colocamos na balança. Medimos sempre com a nossa régua. Nosso senso de justiça parte de nós, do que nós entendemos o que é justiça. E como somos seres egoístas, nosso senso de justiça é sempre algo que tem que ser bom para o nosso lado. A gente nunca vai pôr numa balança e achar que é justo se eu vou estar perdendo, se eu sou a parte que estou errada. Dificilmente a gente faz isso. Se a gente se coloca numa situação para se balancear e você tem que ser a pessoa que perde, você tem que ser a pessoa que pede desculpa, a gente vai achar que o mundo é injusto. A gente muitas vezes contesta a justiça de Deus, porque a gente acha que a gente não merece por aquilo que a gente está passando. Fico um pouco envergonhada, mas a gente pensa, mas justiça divina existe mesmo? Existe, gente. Se tem uma justiça que existe, é a divina. Nós é que estamos totalmente distorcidos do nosso senso de justiça. Porque a gente sempre coloca os nossos filhos primeiro do que os filhos dos outros, os nossos amigos, os nossos familiares. Nós ainda não enxergamos a humanidade como irmandade. Nós não nos vemos como todos iguais e merecedores dos mesmos direitos. Por isso nosso senso de justiça é tão distorcido. A humanidade só vai saber o que é amor e fazer caridade de verdade quando a gente enxergar olhar para todas as pessoas e enxergar que elas têm os mesmos direitos que nós temos. Hoje a gente julga, às vezes para ajudar uma pessoa, para ter um gesto de caridade, a pessoa está ali naquela necessidade. Muitas vezes a gente, antes de ajudar, a gente quer analisar o caso, quer entender por que aquela pessoa chegou ali naquele ponto, precisando de ajuda. Se ele chegou ali, é porque ele fez alguma coisa, que ele não é merecedor de ajuda. A gente precisa pensar que se a pessoa está precisando de ajuda e a gente está na condição de ajudar, vamos ajudar. Não nos cabe julgar. Nós não somos julgadores. Nós não fomos eleitos julgadores. O único ser que podia julgar na terra foi Jesus, e ele não julgou ninguém. Em nenhuma parte do Evangelho vocês vão ter nenhuma parte que Jesus julgou nenhuma pessoa.
E olha que Jesus conheceu pessoas que cometiam coisas horríveis, como nós cometemos hoje também. Nós não fazemos atrocidades visíveis, mas no nosso íntimo a gente ainda é muito mal. A gente tem pensamentos muito ruins. E quem diz que lá atrás não fomos nós que fizemos aquelas coisas horríveis? Nós somos reencarnados, nós estamos nesse processo, ó, encarnações, encarnações, encarnações. Claro que hoje é a nossa melhor encarnação. A gente vem melhorando, a gente não retrocede. Hoje é o que a gente tem de melhor, mas a gente precisa melhorar. E graças a Deus a gente vem evoluindo, cada um no seu tempo, porque é assim. Nós não somos seres idênticos, somos seres individuais, cada um nas suas dificuldades, cada um com as suas dores. Cada um de nós tem uma forma de sentir nossas dores. A cada um de nós, os males vêm e chegam em nós de forma diferente. Muitas vezes o que dói em mim não dói no outro. Por isso eu preciso respeitar a dor do outro. Isso é caridade. Isso é amor. A gente respeita as dores. Mesmo que para mim aquilo não seja uma coisa tão grande, mas o meu irmão está sofrendo. Nele aquilo ainda é muito difícil dele lidar. Não vamos achar com o meu senso de justiça que a minha dor é maior, que o meu sofrimento é maior. Não é. Cada um com as suas dores, cada um com as suas resistências, cada um com a sua força. O que a gente pode fazer é a caridade com delicadeza. A gente precisa aprender a ajudar o nosso irmão sem achar que ele precisa pagar de volta. O que a gente está sempre fazendo, esperando no mínimo muito obrigada. A caridade verdadeira a gente faz, a gente ajuda com amor, com carinho, para que aquela pessoa que está sendo ajudada, que está ali precisando de qualquer tipo de ajuda naquele momento, que não se sinta pior, que não se sinta humilhado. Porque algumas vezes a gente tem, por exemplo, tantos irmãos que moram nas ruas, sempre que eu olho, eu penso, uma pessoa que já está vivendo ali, não tem expectativa de mais nada na vida. Ele já perdeu todas as esperanças. A autoestima é uma coisa que não existe mais. E quem vai ali, quem passa e puder dar um bom dia, quem ajuda e puder fazer aquilo com amor, ele está renascendo naquele irmão uma esperança. Que a gente possa dar o material, que a gente possa dar um sorriso, mas que isso venha do nosso íntimo, do nosso coração. É porque coisa material, principalmente aqui nesse país, não é muito um problema. A gente vê muito desses irmãos que moram nas ruas, eles têm muito problemas mentais e problemas com drogas. Tanto é que toda vez que precisa, que faz uma campanha para arrecadar comida, para arrecadar roupa, isso às vezes passa da necessidade deles. A gente vê tantos que moram nas ruas que tem tanta coisa ali, que eles juntam tantas coisas que ali naquele contexto deles nem é tão necessário. Mas o que é isso? É tentando suprir outra falta. Porque o material não é tão. Às vezes um lar, às vezes um sorriso, um aperto de mão, você passar e olhar, porque eles vão ficando invisíveis. E eles se sentem invisíveis. Oida, lá no trabalho voluntário, a gente não serve só o alimento. Porque você vê que eles vão ali pelo alimento, mas mais para conversar, para interagir. E a Maria costuma dizer que lá é o ponto de encontro deles. Para eles se sentirem inseridos no mundo, porque eles estão totalmente excluídos. Aí eles vivem ali naquele mundinho deles e se sentem totalmente excluídos. E é isso, a gente precisa dar esperança.
de que tem muita coisa feia, muita coisa ruim no mundo, mas tem coisa boa, tem coisa bonita, tem gente boa, de bom coração. Eles gostam quando você pergunta como é que tá as coisas, como eles estão, e aí eles vão contar a história. Porque eles têm existe uma história por trás daquela pessoa. Tem uma vida inteira. Eu, como mãe, com o olhar de mãe, eu sempre oro, eu sempre fico com o meu coração dilacerado, porque eu penso, todo mundo tem uma mãe. Em qualquer situação que eu vejo uma pessoa, eu fiquei vendo só um exemplo dessa semana daquele brasileiro que ficou foragido e ficou aquela caça horrível. Eu fiquei imaginando a mãe daquela criatura. Porque chegou um ponto que ela falou que ela preferia que ele morresse do que se entregasse. Eu falo, quando a mãe chegar a falar uma coisa dessa, que ponto que não está uma mãe? Nenhuma mãe cria um filho para cometer um crime. Nenhuma mãe, mesmo que a gente erre, mas você não cria um filho, você não põe um filho no mundo para você ver chegar numa situação daquela. É dilacerante. Eu tenho um irmão, tenho uma irmã, sabe? Não estou aqui fazendo o papel do advogado do diabo, não estou defendendo ele de forma nenhuma. É só o meu ponto de vista de olhar que as pessoas, quando estão naquela situação, todo mundo critica, todo mundo fala. Mas é um ser humano. E mais uma vez, sei lá se a gente já fez isso em outras encarnações, né? Ele ainda está no processo dele, sabe Deus quantas encarnações ele ainda vai precisar. E ele vai acertar as contas dele. Está acertando agora com a justiça dos homens e vai acertar com a justiça divina. Mas a gente precisa ter um pouco de um olhar mais amoroso, mais caridoso de verdade. E isso é caridade. É a gente olhar para o irmão como um ser humano. Outra questão 887. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos como terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhe retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar vingança. É o que a gente estava falando, algumas vezes as pessoas nos fazem o mal, eles não têm nem consciência daquele mal. Muitas vezes as pessoas não têm o entendimento que nós temos. E se essa pessoa nos faz o mal, e nós já temos o entendimento das coisas, e se a gente fizer o mesmo que eles fizerem, qual a diferença que a gente vai fazer deles? É pior, porque para quem tem o conhecimento, espera que as nossas atitudes sejam diferentes. Isso é o que se espera. Quando você tem o conhecimento, você precisa usar o conhecimento. Mas, mais uma vez, teoricamente é muito fácil. A gente lê, a gente vê as leis divinas, na teoria é muito fácil. Mas nós somos seres passionais. Quando a gente vê, a gente já reagiu. Mais uma vez, o nosso senso de justiça muitas vezes volta para a vingança, porque a gente que acha que a justiça é você ver aquela pessoa, mas um dia ela vai pagar por isso. Isso não é justiça. A gente está desejando vingança. E a justiça não cabe a nós fazer. A pessoa vai colher o que ela planta. Não adianta a gente ficar trabalhando, ficar remoendo aquilo e torcendo para que a justiça seja feita. Ela vem, a justiça será feita. Ninguém sai daqui sem pagar as contas. O nosso acerto de conta é certo. A nossa continha chega na nossa porta, cedo ou tarde. A gente precisa prestar muita atenção no que é que a gente está fazendo, porque está tudo anotado lá. Como somos seres imperfeitos, estamos aí fazendo um monte de conta negativa, mas tem um lado positivo também, porque ninguém é 100% ruim. Nós não somos 100% ruim. Não somos 100% bons, mas também não somos ruins. Tem as coisas boas que a gente faz.
Vamos tentar melhorar no que de bom nós fazemos, praticar mais, tirar de dentro da gente tudo que Deus colocou em nós, porque o bem está dentro de nós. A semente está aqui. Os nossos monstros estão dentro de nós também. Aí depende do que a gente vai alimentar. O que vai crescer em nós é o que a gente mais vai alimentar, o que a gente mais vai ter cuidado com aquilo. É muito difícil porque na correria do dia a dia a gente não para muito para pensar. Quando acontece uma situação, quando você viu, você já teve uma reação ao invés de uma ação. Mas é assim. E quando a gente deita, põe a nossa cabeça no travesseiro, você vai pensar no seu dia. Eu podia ter agido diferente. Às vezes até quando você faz mesmo, você fala, acho que eu exagerei. Não precisava ser assim, né? E no outro dia de novo, até de tanto a gente ficar ali, falando, eu preciso agir diferente. Um dia a gente, automaticamente, você já fala, nossa, que bom, eu consegui não reagir, eu consegui não responder. Às vezes a gente não, todo mundo tem um dia que não está bem. E tem gente que parece que não está bem todos os dias, porque tem gente que é mal-humorada, tem gente que cada um sabe lá o que aquela pessoa está passando na vida dela, né? Mas tem dia que a gente fala, mas que coisa, uma pessoa tão mal-humorada, não fiz nada. Tem dia que você leva aquilo fala, tá tudo bem, o problema não sou eu. Aí você pensa, não, umas energias positivas, fala que Deus ajuda. Mas tem dia que cruza, o seu dia também não tá bom. Acontece isso comigo muito no trânsito. Que eu acho que Deus pôs a gente para dirigir, exatamente, eu vou te mostrar aqui. Eu lembro que quando eu era criança a gente assistia os desenhos do Pateta. Não sei se vocês assistiram aqui aquele que ele aprendia a dirigir, que aí ele virava totalmente um monstro depois que ele entrava no carro. Eu acho que é mais ou menos aquilo, que ele diz muito da gente. Porque eu acho que a gente precisa fazer uma oração todo dia de entrar no carro, porque você fala, meu Deus, é aqui que é onde eu me pego. Porque é muito difícil. Às vezes no supermercado, você vai numa atendente, está mal-humorada, às vezes é um cliente que te irrita, só da pessoa ser irritada, mas eu muitas vezes já falo, meu Deus, isso não é de mim, mas tem dia que eu também não estou bem. E a gente entender que isso é natural. Nós somos humanos. Mas a gente precisa dar um passo para trás e falar, E o autoconhecimento, porque a gente conhece os nossos limites. A gente sabe o que é que irrita, né? Então vamos evitar ir naquele lugar, naquele dia, num dia que a gente não está bem, porque a gente está com fome com a vontade de comer. Você fala, hoje eu estou boa para briga, então eu vou evitar aquela pessoa, porque também é bom de briga, então a minha função aqui não é brigar, né? Então a gente supostamente teria que apaziguar, mas como a gente é humano, que de vez em quando você está meio também aqui, também tem os irmãozinhos que estão colaborando, e a gente dá a passagem para ele, sabe? Todo mundo, opa, hoje é o dia, vamos lá. Tudo que você fez ontem, você vai perder tudo hoje, vamos embora. E é assim, gente. Essa jornada dura, difícil que é da gente se tornar um ser melhor. Porque tem muita gente torcendo contra. E a gente é muito pequeno, a gente cai muito, diariamente. Mas a gente não pode desistir. Porque o propósito é a gente se tornar melhor. O propósito é quando nós desencarnarmos, a gente ter aproveitado essa reencarnação para melhorar, nem que seja um pouquinho, porque a gente não pode ficar estagnado. E o importante, a Terra está se transformando do mundo de provas e expiações para um mundo de regenerações, né? Eu quero ficar no mundo de regeneração, eu quero acreditar que eu estou regenerando. Porque tem sido uma luta árdua, vai ser muito decepcionante se desencarnar e na hora de reencarnar Deus fala, não, meu filho, você vai não. E a gente ter essa consciência porque a gente acha que a gente é espírita, que a gente lê, que a gente é melhor do que o outro, que eu vou para um lugar melhor que o outro. Tem aquela história de quando a gente desencarna que você vai encontrar, você fala, mas aquela pessoa está aqui. E a outra que está lá. Por quê? Porque a gente julga, porque o nosso senso de justiça é errado. Porque a gente julga a aparência, porque a gente não conhece as pessoas.
A gente não sabe, muitas vezes a gente só enxerga o que ela faz de mal. Você não sabe o que a pessoa faz de bem. Às vezes ela tem um coração bondoso. Ela não teve um bom momento com você. A gente precisa parar de julgar, a gente precisa parar de ficar olhando para o outro, apontando o dedo. E vamos cuidar da gente. Porque quando a gente está bem, tudo melhora, até a convivência com as pessoas mais difíceis. Se cada um cuidar de si, no sentido do melhoramento, no sentido de aprender o amor, a justiça e a caridade da forma que Deus espera, acho que é por aí o caminho de onde Deus quer que a gente chegue. Tem que acreditar quando você aponta um Deus para alguém, os fatos, pode ser apontado para você, né? E é isso, né? E sempre. A questão 888, que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover à vida do fraco e criar para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. É o que a gente conversou. É muito importante a gente dar a esmola, a gente ajudar aquela pessoa materialmente. Mas é muito importante a gente não humilhar. É muito importante a gente não fazer com que aquela pessoa se sinta pior do que ela já está. É fazer a caridade, mais uma vez, com amor, com delicadeza, com humildade. Eu acho que para a gente exercer o que Deus espera de nós nesse contexto do amor, justiça e caridade, eu acho que o primeiro que a gente precisa aprender é amar. Mas o amor na dimensão de Deus. A gente precisa amar a Deus primeiro, amar a si, porque se a gente não se ama, a gente não vai amar o próximo, a gente só doa o que a gente tem, e aí amar o próximo, amar a Deus, a si e ao próximo. Daí começar o trabalho com amor, justiça e caridade. É tudo de dentro para fora. Isso é de dentro para fora falando do meu sentimento, é de dentro para fora falando da minha casa. Não adianta eu sair para a rua, ficar fazendo caridade, ser bonzinho na rua com os outros, e a vida na minha casa é um inferno, a convivência com os meus. Se quando nós saímos para trabalhar, a gente não tem vontade de voltar para casa, porque lá não é um lar. Porque não é lá que eu recebo o acolhimento, não é lá que eu sinto paz. E casa da gente, nosso lar, é um lugar onde a gente precisa refazer as nossas energias. Precisa ser um lugar que a gente tem vontade de voltar todos os dias quando a gente sai para trabalhar. E isso deve ser para todos os membros da família. Não só as coisas funcionarem do jeito que eu acho que é certo, para mim está tudo bem, eu estou bem, as coisas todo mundo está fazendo o que eu quero. Não. Tem que estar todo mundo na mesma sintonia, tem que todo mundo querer voltar, tem que todo mundo sentir que lá é a sua fortaleza. Isso é necessário. Que não adianta a gente sair supostamente fazendo caridade, amor e justiça do mundo, gritando aí, eu vir aqui na frente fazer a palestra. É fácil? Não. Conviver é muito difícil. Com quem você se convive todos os dias é muito difícil. A gente tem problemas de convivências com todas as pessoas. Não tem ninguém que ame mais que uma mãe. E a gente tem problema com os filhos da gente. Conviver é muito difícil. Só amar não é suficiente. É um exercício de várias coisas, uma convivência, um aprendizado. Primeiro que a família é a nossa escola. Nós encarnamos com quem nós encarnamos na nossa família por uma necessidade, tem algum motivo. Não é à toa que essas pessoas estão nas nossas vidas. Então a gente precisa, começo de mim,
casa, vou para a rua. E é a gente entender que os nossos irmãos estão necessitados e famintos de amor fraterno e de esperança. Nós também. Tem dia que a gente está tão desesperançoso, tão cansado, tão questionando a justiça de Deus, porque a nossa fé ainda é muito pouca. Porque mais uma vez a gente fica medindo com a nossa régua, como o nosso ponto de vista, como o nosso entendimento. Que nós possamos a cada dia entender muitas coisas de Deus, a gente ainda não está pronto para entender. Os desígnios de Deus ainda a gente não entende. Mas a nossa fé precisa nos levar a ter resignação. E falar, tá difícil, eu não estou nem enxergando uma luz no final do túnel. Mas é Deus que está no controle. Eu tenho fé, eu sou espírita, gente. Está ali tudo que eu estudo, tudo que eu leio, tudo que eu vivi até hoje, Deus provou para mim que Ele está no controle, que Ele sempre quer o melhor para mim. Porque às vezes a gente fica insistindo em uma coisa que não é para ser pra gente. Aí a gente acha que Deus é injusto porque Ele não está nos dando. Não, Deus é amor. Deus nos conhece de outras encarnações. Ele sabe da nossa vida passada, do nosso presente e do nosso futuro. Nosso campo de visão é limitado. Primeiro que a gente nem lembra das encarnações passadas. Prova do amor divino, da justiça de Deus. Muitas vezes a gente contesta. Fala, mas eu não acho que eu assinei esse contrato lá na hora da reencarnação que eu ia dar conta de fazer isso aqui, não. Se a gente assinou, porque a gente é capaz. Se a gente viu de lá de onde a gente estava, é porque ainda aqui está tão difícil, a gente precisa se esforçar mais. A gente é muito limitado no que a gente exerce a nossa capacidade em todos os sentidos, intelectual, capacidade de amar, de perdoar, de resiliência. Às vezes a gente cansa, que a caminhada é difícil. Faz parte do processo, do caminho, a gente cair, levantar, desanimar, animar de novo, mas nunca perder a fé. Acho que isso é muito importante. Eu vou ler a última, a 889. Não há homens que se veem condenados a mendigar por sua culpa? Sem dúvida. Mas se uma boa educação moral os houvera ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do nosso planeta. É o que a gente está falando, é o conhecimento. Muitas vezes a gente tendo conhecimento, a gente ainda erra. A gente continua cometendo os mesmos erros. Eu acho que é a questão da gente não julgar, a questão da gente não apontar o dedo, de nós não acharmos que somos melhores, que porque a gente estuda um pouquinho, porque nós temos a bênção de ter o Espiritismo nas nossas vidas, porque o Espiritismo é uma bênção, é uma doutrina esclarecedora, é uma doutrina que nos dá força, que nos sustenta, que mostra pra gente que a gente não está sozinho em momento algum. Que a gente tem um irmãozinho que está aqui do nosso lado, firme na nossa caminhada, que é o nosso Espírito protetor. Que a gente precisa pedir para Deus, para que nós possamos, no mais íntimo, a gente conseguir sentir, ouvir as inspirações que Ele está o tempo todo passando para a gente. Eu tenho muita dificuldade de entender os recados que Deus tem para mim. Eu peço sempre de desenhar, porque eu sou muito ruim. Porque muitas vezes eu estou numa situação, eu fico tentando, me mostra o caminho, me mostra. Eu falo, gente, que dificuldade é essa? Deus, eu sou atrasada, me mostra desenhando, porque entre as entrelinhas está muito difícil. E por que isso? Porque a gente quer a solução fácil, né? Porque a gente quer abrir uma porta que não é pra gente. E Deus está ali. Só de não abrir a porta, Deus está te mostrando que aquilo não é para você.
Você quer que Deus te dê uma ferramenta para você arrombar a porta. E no meu ponto de vista, de justiça, de caridade, de amor, é isso que vai. Então eu acho que a gente precisa muito abrir os nossos corações para amar, mas também para sentir o amor de Deus, para acreditar no amor de Deus por nós. Eu vou ler uma conclusão que foi de Chico Xavier sobre esse tema, sobre justiça, amor e caridade. A caridade é muito maior que a esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano, e aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo de assistência social, transformando-se em benfeitor dos famintos, mas terá de iniciar na primeira oportunidade o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. É ser caridoso com amor. É dar amor, respeito. É se dar amor, é se respeitar. É tentar abranger o nosso senso de justiça. E esse é o meu recado de hoje. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Eu acho engraçado que uma vez eu fui numa palestra do Lai Ribeiro e ele falou uma coisa muito estranha quando eu assisti. Ele falou assim, faça os outros que gostaria que fizessem você, porque está errado. Eu falei, como assim? Aí já deu um nó no cérebro. Ele falou, não, faça aos outros o que querem que ele seja feito a ele. Aí eu fiquei meio assim, falei, pô, mas se o cara gosta de apanhar, bate nele. Eu falei, mas aí fica difícil, né? A gente nunca sabe o que é melhor pro outro. Nunca sabe, é o que eu Às falo. vezes você quer fazer uma caridade e na sua melhor intenção, você está prejudicando em vez de ajudar. Em vez de ajudar. É difícil isso. É muito difícil. É igual eu falo, as dores, o que dói, às vezes o que faz feliz é muito diferente de pessoa para pessoa, entendeu? Mas o que vale sempre é a intenção. Se a sua intenção for ajudar, ela é mais válida do que você fazer pensando que você está fazendo o mal para aquela pessoa, porque não é no ponto que ele colocou, né? Não é o que a outra pessoa precisa. Mas é quanto a sua intenção. E assim, é aquela coisa da gente não prejulgar. Para você ajudar, você vai lá pegar a ficha da pessoa para ver se ela merece aquilo. Quem somos nós? Né? É a gente não julgar se você acha que aquela pessoa merece ou não, porque ele chegou naquele ponto, ele chegou aqui porque ele fez. Eu cheguei em algum ponto da minha vida e fiz uma coisa muito errada também, mas eu preciso de ajuda. Isso não desmerece a necessidade de ajuda daquela pessoa. E uma coisa que eu sempre tenho na minha consciência, se eu estou na posição de ajudar, eu ajudo, porque eu estou numa posição melhor do que aquela pessoa. Exatamente. Né? Naquele momento, se eu sou quem posso ajudar, eu preciso fazer aquilo, porque eu estou naquela situação, estou melhor que ela, então eu vou ajudar. Acho que é isso que a gente precisa pensar. Sem julgar, esse julgamento muito, se a pessoa merece, se aquilo vai ser bom para ela, o que ela está precisando naquele momento? Tem aquela passagem na Bíblia, acho que a viúva, né, que passou e tinha uma pessoa que estava pedindo ajuda e ela foi em casa para trocar de roupa, fazer alguma coisa. Quando voltou, aquela pessoa já não estava mais, ele já tinha morrido. A gente não deixar para depois, a gente pode ajudar agora. Você não sabe se aquela pessoa está nas últimas. Se você é a última chance, a última oportunidade de ajuda que aquela pessoa tem. Pode ser tarde, se a gente ficar pensando, se a gente deixar para depois. Tem muita gente que fala assim, eu vou dar para os pedintes da rua, né? Eu dou dinheiro, eu não dou dinheiro porque a pessoa vai gastar em droga e bebida. Eu só vou dar comida. E aí você dá comida, a pessoa joga a comida fora. Ela quer o dinheiro. Então dá o dinheiro. O problema é que ela fizer com o dinheiro, é dela. É dela, eu falo. As contas da gente acerta, né? Oi, Jean. Falar me lembrou, assim, fazia tempo que eu não lembrava desse acontecimento. Eu lembro que um dia chegando em casa, tinha um menino de rua que eu vi que realmente estava, assim, não estava perto, ele estava com a face um pouquinho deformada e tal, e eu vi que ele estava com ele estava precisando de ajuda, ele veio pedir ajuda, mas com aquela vergonha que ele, sabe? É difícil. É humilhante, né? E
o que me marcou mais nessa situação foi que eu pensei, assim, quando eu vi ele, eu pensei, eu podia ajudar, podia dar alguma coisa, né? Podia fazer alguma coisa. Eu fiquei naquele podia. Ele veio até mim e eu falei, a gente às vezes eu tava tão apressado para fazer as coisas que a gente só não tem nada, sabe? Já vem aquele automático. E aquilo ali me marcou. E eu subindo as escadas até o meu apartamento, me marcou tanto a face daquele guri, que eu lembro que eu cheguei lá assim e falei pra mim, não, eu vou ter que descer e eu vou ter que fazer alguma coisa. E eu lembro que eu desci para encontrar essa pessoa, eu não achei, dei uma volta na quadra, eu não achei isso, me marcou tanto, tipo assim. Que até hoje você não esqueceu. Exatamente, quantas vezes a gente, assim, é tão automático dizer, eu não tenho nada, não posso, sabe? O que a pessoa precisa fazer de se colocar naquela situação. E a gente sempre tem algo de pedir para doar para aquela pessoa, né? Eu falo, a pessoa que está naquela situação já está numa situação mais assim, a gente tem sempre algo. Nessa história que você contou, Divaldo fala nela que quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Chega tarde. Né? Porque você teve aquele momento de auxiliar. Quem sabe Deus colocou aquele menino na frente para exercer a caridade, né? E aí, então, assim, ele perdeu uma oportunidade. E as provas ali, estão né? aí diariamente, é porque a gente às vezes nem percebe. De várias formas chega aí pra gente ajudar as pessoas, para ver se a gente está pronto para exercer a caridade. Muitas vezes a gente nem percebe que não fomos caridosos. Mais uma vez, quem está ali pedindo, quem está na rua, mesmo que não seja um pedinte, um amigo seu que vem te pedir uma ajuda, eu tiro por mim. É tão difícil para certas pessoas pedir ajuda, que quando a pessoa vai pedir uma ajuda, ela está ali já tão lutando contra ela já está se sentindo tão humilhada. Porque tem muita gente que tem muita dificuldade de pedir ajuda. E a gente sempre tem alguma coisa para dar, nem que seja rezar um Pai Nosso. Nem que seja um sorriso. Um sorriso, um abraço. Laura, eu não posso te ajudar, mas você dá um abraço, a pessoa se sente confortável, não se sente sozinha. Porque existem situações desesperadoras e a gente se sente muito só. Acho que é isso hoje. Obrigada pela presença de todos vocês, obrigada pela paciência. Que todos tenham um ótimo domingo, que a gente tenha um bom retorno para casa. Que Deus, Jesus, a espiritualidade superior possa tocar nos nossos corações, fazer a gente correr menos e poder enxergar mais a necessidade do nosso irmão, que a gente possa dar mais a mão, estender a mão, um abraço, um sorriso. Se a gente não tem uma ajuda financeira, material para dar, um sorriso, fala um bom dia. Mas que os nossos irmãos não se tornem invisíveis. Irmãos são todos, nós somos todos irmãos. Tenham um ótimo domingo e fiquem com Deus. Obrigada. Obrigado. Sim, por favor. Então vamos fechando nossos olhos, buscando na nossa tela mental a figura meiga e doce do nosso Mestre Jesus, estendendo os braços para nós, sorrindo de alegria, porque no dia de hoje, nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, decidimos aqui estar, buscando nessa casa as orientações, o esclarecimento, esse local aconchegante de energias apaziguadoras, nos transmitindo, nos pacificando a nossa alma, o nosso espírito, a fim de que as dificuldades que possamos estar passando no nosso dia a dia, os desafios que a vida oferece durante a nossa caminhada, possamos aqui termos nos reabastecido de fé, de esperança e de coragem para enfrentar lá fora todos esses desafios, principalmente os desafios das nossas questões íntimas, onde temos tantas dificuldades no relacionamento com o nosso próximo. Que esses ensinos de hoje não fiquem só na nossa mente, esquecidos, num cantinho,
mas que possamos, no esforço maior que cada um tem, de utilizá-los, de lembrá-los, principalmente nos momentos difíceis, em lidando com o nosso próximo, que é onde está a nossa maior dificuldade, saibamos e possamos nos lembrar desses ensinos e poder assim lidar com o nosso próximo, com as dificuldades do outro, que é o mesmo que nós temos as nossas e o outro também tem as dele. E que possamos agradecer, acima de tudo, a Deus, a Jesus, por aqui estarmos, por podermos usufruir desse ambiente, desses ensinos, e juntos vibrarmos pelos nossos irmãos que ainda estão distanciados de Deus, distanciados desses ensinos, mas que temos a certeza de que um dia eles também procurarão a Deus, eles também procurarão esses ambientes e se esclarecerão, como ocorreu e ocorre conosco. Agradecendo o amparo, a sustentação, não só para nós, mas também para os nossos familiares, para a nossa vizinhança, enfim, para todos os nossos irmãos de caminhada, principalmente aqueles que mais sofrem nesse momento, sejam das dificuldades da saúde do corpo físico, seja da saúde do espírito, da mente, que tanto graça na nossa humanidade momentaneamente, Senhor, mas na certeza do seu amparo, da sua proteção, nós te agradecemos e pedimos a permissão para encerrar a nossa reunião dessa manhã de hoje, mas na alegria de podermos ter estado aqui no dia de hoje, termos mais uma vez podido ter contato com todos esses ensinos. E assim nós finalizamos, agradecemos e que permaneça conosco, Senhor, durante todo o tempo, porque muito precisamos de Ti. Que assim seja e graças a Deus.